Olá, professor, tudo bem? Quem está falando é o Disney. Falar um pouco aqui sobre o nosso artigo, o nosso trabalho referente à disciplina, a resolução de problemas nas aulas de matemática. A equipe está formada pelos seguintes alunos: Aldisney, Carlos, Ítalo e Luiz Sávio. Falar um pouco do resumo e da introdução. É uma pesquisa bibliográfica, a mesma traz em seu teor uma abordagem sobre as dificuldades dos alunos, dos estudantes, com relação às resoluções de matemática e como os professores devem proceder mediante os questionamentos dos mesmos a respeito das situações e problemas propostos. E ainda também será definido o uso da heurística de GeoGeopolia como método eficiente para a investigação e resolução de problemas. Também teremos a oportunidade de demonstrar duas questões da UBMEP, que são questões da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, onde essas questões serão exemplificadas com duas formas de resoluções, porém que apresentem o mesmo resultado. O intuito desse trabalho é mostrar que existe mais de uma solução nos problemas de matemática. Porém, sabemos que os professores só apresentam um método, um tipo de resultado. Claro que o tempo em sala de aula não seja tão confortável para apresentar mais de duas soluções. Porém, questionamento de alunos sempre acontecerão e acabamos mostrando que a mesma questão pode ser resolvida de uma outra forma. Claro que podemos achar outros métodos para resolver algumas questões, contanto que as respostas sejam coerentes. E para o aluno é bastante interessante, pois ele não teria que se preocupar tanto em memorizar algumas formas. Por exemplo, se existirem outras maneiras de resolver aquela determinada questão, esse aluno ficaria mais à vontade para tentar resolver de uma maneira que ele acharia mais fácil para ele, contanto que a resposta seja coerente. Esse trabalho pretende mostrar que nem todas as resoluções referentes às questões de matemática são padronizadas. Existem outros métodos que podem resolver determinada questão de forma diferente e que de um aluno para outro, e um método pode ser mais difícil para um, como pode ser mais fácil para outro. De forma natural que o objetivo geral desse trabalho seja conhecer outras formas de abordagem à solução de problemas. Por isso, discorremos a respeito das dificuldades dos alunos nesta área e como os professores devem proceder, sugerindo assim o uso do método de polia, ao qual também será grandioso nessa oportunidade. Obrigado. Boa noite, eu sou o Carlos Clebes Alexandrino e faço parte da equipe junto com Aldisney, Luiz Sávio e Ítalo, da disciplina de resolução e análise de livro. Resolver problemas, né? A matemática ela tem muito disso. Apresenta problemas, situações, onde busca do aluno que ele traga uma resolução para aquela situação. E a pergunta que nós sempre nos fazemos: qual é a resolução? Qual o método que nós devemos aplicar? Existe uma regra na matemática para todas as situações e problemas? Aparentemente sim, porque a matemática ela é composta de regras e composta por situações onde aquelas regras devem ser aplicadas, né? Por isso que existem as fórmulas matemáticas, não é à toa. E se disséssemos que existe alguns métodos na resolução de problemas que não exercem as regras matemáticas? Existe esse método? Existe, chamado de heurística, inventado por Polia, um professor matemático húngaro que fez diversas análises e apresentou a heurística como um dos resultados na resolução de problemas e análise de livro. O que consiste a heurística? A heurística consiste num método onde
o problema ele é apresentado ao aluno em sala de aula, sendo que ele tentará, o aluno desconhecendo aquele problema, desconhecendo aquela fórmula de resolução daquele problema, ele tentará buscar dentro de si mecanismos, situações, problemas que ele já viveu, para que ele possa alcançar o resultado daquela situação, problema. Então funciona dessa seguinte forma, né? O aluno ele busca situações onde ele consiga resolver aquele problema, mas situações dele mesmo vivido. Só o aluno? Não. Essa situação ela pode ser trabalhada com mais alunos, ela pode ser trabalhada com a turma toda. Existe uma outra forma também de ser trabalhada, que é o professor ele apresenta o problema, já apresenta a solução, e o aluno ele tentará traçar formas diferentes de chegar até a situação. O que é que a gente entende no método na heurística, no método de polia, né? Que o resultado ele é importante, mas os caminhos que o aluno chega ao resultado é mais importante. Por quê? Porque o aluno ele buscará dentro de si situações para que chegue ao resultado. Ele simplesmente não vai aplicar uma fórmula já existente, já pré-definida e chegar a uma situação, e chegar à resolução, perdão. Ele não vai pegar uma fórmula já pré-definida e chegar à solução. Ele vai consistir no método onde o aluno ele tem que buscar dentro de si situações, apresentar problemas que ele tenha vivenciado, que ele tenha vivido e consiga resolver o problema. Qual o interessante disso? O que o professor ganha, o que o aluno ganha? Na verdade, quem ganha mesmo é a sala, porque esse trabalho ele é um aprendizado colaborativo, onde o professor ele não é aquele professor que ele é detentor do conhecimento. Pelo contrário, ele funciona como um administrador da sala de aula, onde ele apresenta os problemas e ali ele vai observando e, se possível, direcionando e ajudando na resolução do problema. Então, esse é um método de aprendizado colaborativo, onde todo mundo ganha. E o professor, se ele tem uma dificuldade, ele pode também apresentar para o aluno, porque muitas vezes, né, nesse tipo de situação, o professor, como já falei, ele não é o detentor do conhecimento, ele é como um administrador, como um coordenador. E o aluno, nessa situação, ele vai entender o seguinte, que na sala de aula, naquele momento, não existe o super professor, mas existe o aprendizado, com todos, né? Então, essa é a grande vantagem do método de polia, você trabalhar com a heurística. E ela pode ser trabalhada de que formas? Principal, ela pode ser trabalhada em pequenas situações, onde o aluno ele vai gradativamente absorvendo conhecimento e as situações, problemas podem ir ganhando dificuldade. Ou seja, o aluno ele tentará aprender nos seus erros, nos seus acertos, mas sempre compreendendo o foco, a direção e o conteúdo da heurística. Porque trabalhar com conceitos já pré-existentes dentro do aluno para poder aplicar em resoluções de problemas já é um grande aprendizado. Pessoal, essa foi a minha contribuição para o grupo. Muito obrigado e boa sorte para nós. Primeiramente, bom dia. Me chamo Luiz Sávio Lemos Rodrigues. Faço parte aí da equipe do Dorisney, do Carlos Klebs e do Ítalo. A gente está trabalhando aí nesse artigo da disciplina de resolução de questões, e eu vou falar um pouco de duas questões aqui comentadas do método heurístico de polia, que o nosso amigo Carlos falou um pouco no nosso videozinho anterior. Aí aqui eu vou dar uma continuação comentando duas questõezinhas da nossa prova OBMEP, né, da nossa Olimpíada Brasileira de Matemática. Então vamos lá. O professor e resolvedor de problemas George Polyer apresentava e demonstrava aos seus alunos problemas que não continham questões prontas, mas para junto fazer a construção destas, buscando que estes se sentissem instigados a buscarem novas resoluções e não só uma, segundo Clark e Reis, 1997. Desta forma, foram escolhidas duas questões acessíveis da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas
onde serão apresentadas duas possíveis resoluções, tá certo? Então vamos aqui para a nossa primeira questãozinha, que a gente vai aqui resolver e comentar, tá certo? Então vamos lá, questão 1. Observe a sequência de figuras abaixo, todas elas com a forma da letra Y. Seguindo este padrão, quantas bolinhas terá na figurinha 15? Então tá aí, ó, a figurazinha da questão da OBMAP. Aí temos aí a figura 1, figura 2, figura 3 e 3 pontinhos. E os nossos itens de resposta são os seguintes: letra A, 35, letra B, 47, letra C, 50, letra D, 52 e letra E, 60. Então vamos aqui dar uma olhadinha aqui na nossa resolução, ver como é que ficou. Pronto. A figura 1. Ítalo está falando aqui. Dificuldade dos alunos em resolução de problemas. Problemas de matemática sempre serão um desafio para todos os alunos. Haja vista que eles não trazem consigo uma via de regra na resolução, tomando-se assim um dos conteúdos com maior dificuldade não apenas na resolução, mas também na compreensão da problemática. Assim, nota-se que antes de solucionar uma questão, o principal é a compreensão do desafio proposto. A dificuldade para compreender problemas pode também apresentar diversos fatores, como a falta de conhecimento do assunto. Também podemos falar que há uma dificuldade de associar o problema com outro já resolvido, uma preguiça do aluno de ler, a interpretação do enunciado, e entre outros. A matemática hoje em dia ainda é vista como uma das matérias cheias de regras e fórmulas, fazendo com que muitos se sintam incapazes de resolver problemas. Às vezes não param assim, para colocar na cabeça que a pessoa pode resolver tendo um pouco mais de calma. Aí com isso, por ter entre aspas, esse bloqueio, a matéria torna-se um terror nos estudos. Independente da idade do aluno. Às vezes alunos mais novos não gostam da matéria, jovens, alunos mais velhos, não tem idade para isso. Mas também sabemos que a matemática é a arte de pensar, de solucionar e dar forma aos objetos transformados em símbolos. Existem muitas formas de solucionar um problema. A heurística é uma delas, tido como a arte de inventar e fazer descobertas. Aqui temos uma citação, né, que diz que heurística será usada para indicar uma sugestão ou estratégia geral de algum tópico particular ou assunto em questão que ajude os resolvedores de problemas a abordar e a entender o problema e a dirigir eficientemente seus recursos para resolvê-los. Essa é uma citação de Crowley e Reis. Ao professor são dados os créditos, ora como um bom instrutor, ora como um mau comunicador. Dessa forma, o educador sente-se refém e luta de forma heróica para seus passos sejam os melhores dentro das memórias estudantis, buscando passar conhecimentos à frente. Para Parra e Sanz, atribui-se ao professor a função de indicar a melhor estratégia para a aprendizagem, pois o aluno faz automaticamente uma associação